Hoje pela manhã nós vamos compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Gostaria que vocês estivessem abrindo as suas Bíblias junto comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 4. E nós estaremos meditando do verso 35 ao verso 41. Portanto, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. E nós estaremos pensando um pouco acerca do tema firmeza nas tempestades, lidando com medos e ansiedades. Eu acho que esses sentimentos nos assaltam nos dias atuais, sobretudo aqueles que acompanham de uma maneira mais ávida, mais vívida, aquilo que tem sido noticiado na televisão, sobretudo. Sobretudo, alguns meios de comunicação, eles procuram trazer informações e respeitadas as devidas proporções, em muitos aspectos não se coadunam com a realidade, e muitas pessoas se encontram ansiosas, muitas pessoas se encontram temerosas, e a palavra de Deus, irmãos, ela serve para nos trazer alento, a palavra de Deus serve para nos trazer um bom ânimo, para que em meio a todo esse tempo turbulento, nós possamos prevalecer e permanecer de pé, com a nossa fé inabalável, na graça suficiente, toda poderosa do Senhor Deus, que é muito bom e não tem nos abandonado, Ele permanece nesse barco conosco. Portanto, a palavra nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração hoje pela manhã. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, estamos aqui felizes em poder compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos, sejam de nossa comunidade, o Brasil para Cristo no Presidente Médici, sejam aqueles que espalhados, meu Deus, por lugares, ó Senhor, que se expandem por toda a face da terra, nos acompanhem hoje pela manhã. Que o Senhor permita que o doce Espírito Santo venha nos iluminar e que a tua palavra possa falar de uma maneira forte e suficiente ao nosso coração, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, firmeza nas tempestades, lidando com medos e ansiedades. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que Jesus possuía uma missão em Gadara. Nós sabemos que ao tempo em que Jesus fazia essa travessia, ele se encontrava a princípio na região de Cafarnaum. Ele havia passado todo o dia pregando o Evangelho. Multidões estavam ali aos pés de Jesus, nas imediações do local onde ele residia, e por meio de parábolas ele lhes pregava a respeito do reino dos céus. Contudo, no final dessa jornada, quando o dia já declinava, Jesus, segundo os evangelhos, havia deixado a multidão, ao que parece ele havia se reunido no interior do que seria sua residência, quem sabe. Ele havia tirado algumas dúvidas dos discípulos que queriam saber o motivo pelo qual Jesus pregava para as multidões por meio de parábolas. Tendo sanado essas dúvidas, Jesus ele retorna mais uma vez para a enseada daquele grande lago, que não sem motivo recebia o nome de mar. E estando ali na praia, na enseada daquele lago, Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles que era necessário atravessar a vastidão daquele lago e finalmente chegar ao outro lado. Mas por que isso seria interessante, já que todos eles se encontravam exauridos, inclusive o próprio Senhor Jesus? A travessia seria danosa, perigosa por conta das condições do dia que já se esvaía, a noite já avançava. Então, qual seria o fim último do objetivo de Jesus em fazer aquela travessia? Eu quero acreditar, e por isso eu mencionava esse pensamento no princípio da minha fala, que Jesus possuía uma missão em Gadara. E por isso ele dá essa ordem ao colégio apostólico: passemos a outra margem. Contudo, no momento em que Jesus dava essa ordem, quem sabe os discípulos se entreolhavam e perguntavam-se:
uns aos outros da seguinte maneira: mas o que, afinal de contas, o mestre quer fazer do outro lado do mar? Sobretudo a uma hora dessas? Será que ele sabe que a travessia nessas circunstâncias pode ser perigosa? Ora, eu digo isso, irmãos, porque muito provavelmente foi o que perpassou o coração daqueles homens. Até porque alguns deles, Pedro, Tiago, André, João, eram pescadores experientes e eles conheciam muito bem, sobretudo, Tiberíades, o famoso mar da Galileia, que, conforme eu falei para vocês, não recebia essa alcunha de mar de qualquer forma. Esse grande lago possuía 24 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Em outras palavras, se você se colocasse em uma ponta desse grande lago, você não teria condições de vislumbrar o que estava do outro lado. E para as condições históricas da época, qualquer lago com essas proporções seria considerado um verdadeiro mar. Daí a alcunha de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. E sobretudo em alguns locais, aquele grande lago ele chegava a ter 50 metros de profundidade. Para mim, que não sei nadar, 50 centímetros de profundidade já é grande coisa, irmãos. Imaginem 50 metros. Portanto, os discípulos tinham sim razão de se encontrarem ressabiados de atravessarem esse grande lago naquelas condições, sob aquelas circunstâncias. Contudo, as palavras de Jesus haviam sido precisas. Eles tinham a necessidade de se encontrar do outro lado daquele lago ainda aquela noite, e por conta da urgência da ordem de Jesus, eles, por óbvio, aqueceram. Desta forma, versículo 36, a porção inicial, eles começaram a despedir a multidão, eles começaram a dissuadir aquelas pessoas que ouviam Jesus pregando a voltarem para suas casas. Contudo, vocês sabem que dificilmente alguém que tenha passado o dia inteiro ouvindo Jesus pregar voltaria para sua casa assim tão fácil. Na verdade, tudo que os discípulos conseguiram ao pedir que aquelas pessoas voltassem para casa foi lhes aguçar ainda mais a curiosidade. Porque, me acompanhem, já ia declinando o dia, já ia avançando a noite, e Jesus, por meio do seu comportamento, sobretudo com aquela conversa que ele havia tido com os discípulos, dava a entender que alguma coisa extraordinária aconteceria do outro lado. Nós, enquanto seres humanos, irmãos, somos pessoas assim, curiosas, a gente quer saber o que está acontecendo, não é? E as pessoas ficaram ali se perguntando, mas o que será que o mestre vai fazer do outro lado? Só pode ser uma coisa importante, porque ele não atravessaria o mar nessas condições se alguma coisa fenomenal não estivesse por acontecer do outro lado desse grande mar. Então as pessoas começaram a procurar barquinhos que se encontravam naquelas imediações com o objetivo de acompanhar a Jesus. Quanto aos discípulos, uma vez que eles haviam dado ordens àquelas pessoas para que elas voltassem para casa, coisa que elas não fizeram, Marcos nos diz no versículo 36, porção final, que eles tomaram Jesus assim como ele estava e colocaram no barco. Mas o que será que Marcos quis nos dizer com esse assim como ele estava? Em outras palavras, me parece que o que Marcos quis nos dizer é que depois de ter passado o dia inteiro pregando o evangelho àquelas multidões, Jesus se encontrava cansado, exausto, necessitando dormir, descansar. Um dos doutrinadores do Novo Testamento nos diz que Jesus se encontrava literalmente exaurido. Não é à toa que Lucas, no capítulo 8, versículo 32, a porção inicial, nos diz que quando eles começaram a navegação, Jesus prontamente adormeceu. Mateus, por sua vez, se contenta a dizer que Jesus tão somente dormia. Não obstante, irmãos, uma coisa é certa: só mesmo uma pessoa extenuada poderia dormir em condições tão adversas quanto aquela. Porque imaginem, Jesus não se encontrava num catamarã, Jesus não se encontrava num grande navio transatlântico que é usado para as pessoas fazerem cruzeiros por ocasião das suas férias. Pelo contrário, Jesus se encontrava num barquinho primitivo de pescadores galileus, atravessando um mar em condições difíceis. Portanto, o simples arfar daquelas ondas, o balançar natural daquele pequeno barquinho, inserido naquela imensidão de água, seria suficiente para fazer com que uma pessoa que não fosse tão ávida por questões náuticas viesse a passar por maus bocados e não necessariamente descansar e dormir. Eu seguramente não teria dormido. Talvez você também tivesse muita dificuldade para dormir,
para descansar sobre aquelas circunstâncias. Mas o fato é que Jesus dormia, Jesus descansava. Isso já nos permite uma primeira aplicação maravilhosa. Situações que nos inquietam, situações que não nos permitem descansar, situações que não nos permitem ter paz, para o nosso Deus são situações totalmente irrelevantes, porque Ele não é sujeito às circunstâncias, assim como nós somos. Eu olharia para Tiberíades, eu olharia para o mar da Galileia, sob aquelas circunstâncias, e veria nele um obstáculo, uma condição difícil de ser vencida. Eu não sei dizer para vocês o que Jesus estava vendo naquele momento, mas seguramente era uma coisa de só menos importância, porque se de fato fosse algo preocupante, Jesus não teria dormido. Pelo contrário, ele teria permanecido de olhos bem abertos. Portanto, em dado momento, aquilo que nos parece danoso, monstruoso, atroz, para Jesus é insignificante. Eu olho para a pandemia, sobretudo na conjuntura atual que nós estamos inseridos, em termos políticos, em termos jurídicos, e vejo de fato um monstro a ser vencido. E nós sabemos que esse problema, irmãos, é um problema de condições extremas, profundamente danosas. Eu, todavia, não sei dizer como Jesus a vê, mas eu tenho certeza absoluta que Ele não vê com os meus olhos, Ele não vê como eu vejo. Porque Jesus não conhece inimigo que Ele não possa vencer, Ele não entra em qualquer tipo de batalha, e Ele não já se encontra em triunfo, mesmo antes dela começar. Eu não tenho condições de dizer para vocês como nós chegaremos ao outro lado dessa grande travessia chamada pandemia, nas condições adversas em que nós nos encontramos hoje. Mas uma coisa, irmãos, faz o meu coração descansar: Jesus está atravessando esse momento difícil conosco. E se Jesus se encontra conosco, nós não temos que nos preocupar com as condições adversas, porque Jesus não está adstrito àquilo a que nós estamos. Ele está para além da física, da química, da medicina, porque Jesus é todo-poderoso. Enquanto nós nos afligimos, nos angustiamos e choramos, Jesus descansa, porque Ele é o nosso Deus. Portanto, estando os discípulos dentro daquele barco, atravessando aquele mar, no meio do caminho, uma coisa terrível aconteceu. Seria um verdadeiro pesadelo para todo marinheiro. Marcos nos diz que quando eles se encontravam bem no meio daquele mar, uma terrível tempestade acometeu o barquinho no qual eles se encontravam, e aquele grande lago se tornou uma verdadeira caixa de angústia, sofrimento e dor sobre o coração daqueles discípulos. Isso porque o mar da Galileia ficava a pelo menos 230 metros abaixo do nível do mar. E haviam condições rochosas nas imediações daquele grande lago que faziam com que situações assim fossem até meio que corriqueiras naquela época. O dia estava claro, o dia estava tranquilo para se navegar, para se pescar, coisa que os apóstolos, enquanto pescadores, faziam quase que cotidianamente. Mas no átimo de segundo, o tempo mudava drasticamente e condições climáticas terríveis acometiam as pessoas que se encontravam dentro daquele mar por ocasião daquela nova tempestade. Talvez seja por isso que os discípulos ficaram ressabiados de obedecer a ordem de Jesus de atravessar o mar da Galileia naquelas condições. Irmãos, me acompanhem, não havia energia elétrica à época, portanto não havia um farol para conduzir a navegação. Os discípulos não possuíam GPS ou mesmo sinais que emitissem um alerta quando as ondas se tornassem bravias e eles temessem por sua própria vida, para que a guarda costeira ou então um barco com condições melhores fosse até eles e lhes salvasse. Coisa nenhuma. Eles estariam de fato apenas confiando no seu instinto para sair de um ponto e chegar no outro ponto. Contudo, sob aquelas condições, a viagem seria perigosíssima. Isso, irmãos, é algo até claro, porque como aqueles homens passaram a vida toda pescando naquele mar, eles o conheciam como a palma da sua mão e sabiam que uma tempestade nessas condições seria uma coisa assim dificílima. Contudo, infelizmente, foi justamente isso que aconteceu. Quando eles se encontravam no meio daquele mar, essa tempestade veio sobre eles, e desabou sobre suas cabeças. Contudo, essa tempestade não era qualquer tempestade, era uma tempestade diferente. E por que eu digo isso para vocês? Percebam,
Imaginem que nós estamos dentro de um barquinho primitivo como esse no qual Jesus se encontrava e que haviam 4 ou 5 pessoas experientes nesse mar e de repente o tempo muda. Uma tempestade, irmãos, não chega em 2 ou 3 segundos, pelo contrário, o vento muda, a direção muda, as condições climáticas vão mudando e as pessoas que são mais experientes com essas questões, elas começam a perceber que uma tempestade se avizinha. Portanto, eu quero acreditar que quando os discípulos perceberam, pelas condições do próprio mar, do vento, enfim, dentro daquele contexto, que uma tempestade estava de fato se aproximando, que eles começaram a se preparar. Amarraram aquilo que porventura se encontrava solto no barquinho, se prepararam para receber o impacto da água e o impacto das ondas, enfim, tudo estava agora no seu devido lugar. Contudo, quando a tempestade finalmente chegou, quando a chuva finalmente começou a cair, quando as ondas começaram finalmente a se levantar, eles perceberam que alguma coisa estava diferente. Por quê? Porque toda a preparação que eles haviam tido não surtiu qualquer efeito. E as manobras que eles estavam realizando, ao que parece, não eram suficientes para vencer a condição bravia daquele mar. É o que nós conseguimos extrair quando a gente observa a narrativa dos evangelhos. Marcos nos diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Mateus, por sua vez, diz que sobreveio no mar uma grande tempestade. E Lucas se satisfaz em dizer que sobreveio uma tempestade de vento dentro daquele lago. Contudo, quando nós analisamos cada uma dessas frases, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, a coisa ganha outras cores. Por exemplo, Marcos usa o termo lailaps, que no grego significa um terrível furacão. Então, trazendo para uma espécie de nova tradução na linguagem de hoje, seria mais ou menos assim: ora, levantou-se um grande furacão de vento e as ondas se arremetiam contra o barco. A mesma palavra que Jonas usa no capítulo 1, versículo 4 do seu livro, quando Jonas nos diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E no contexto de Jonas, ele nos diz: o navio, não um barquinho de pesca, mas um navio transatlântico naquelas condições. Lembre, Jonas saía do Egeu, atravessaria todo o Adriático até chegar na Península Ibérica. Não seria um barquinho de pesca da Galileia. Mas dentro do contexto, Jonas diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Um barquinho de pesca, na condição em que o navio de Jonas se encontrava, seria como um barquinho de papel dentro de uma piscina com água, com crianças brincando, irmãos, completamente indefeso. É o mesmo termo que eles usam. Mateus, para se referir à tempestade, usou um termo que no original significa maremoto. E quando os nossos doutrinadores, eles analisam o Evangelho de Mateus, eles dizem que deve ter sido um distúrbio de vento catastrófico, uma tempestade uivante, de modo que nestas condições um barco de pesca galileu seria jogado de um lado para outro e não haveria marinheiro que por tão experiente tivesse condições de vencer as condições desse mar. Contudo, sabe o que nos chama a atenção? É que no meio de todo esse caos, fechem os olhos de vocês por 2 ou 3 segundos e imaginem um barquinho sendo varrido por ondas gigantescas. Vagalhões imensos, spray de água, raios, relâmpagos, vento uivante, como William Hendrickson nos diz. Homens gritando, lutando por suas vidas. Vocês podem até imaginar as frases: virem a popa, tem de frente com a onda, tantos pés a bom bordo, este bordo, enfim. Se vocês já assistiram filmes de navegação, vocês sabem muito bem qual deve ter sido o vocabulário que aqueles homens usavam. E enquanto tudo isso acontecia, pasmem vocês, Jesus dormia. Como isso é possível, irmãos? Como isso é possível? Em meio a esse terrível monstro de vento e spray de água, o nosso Redentor dormia.
E enquanto os discípulos lutavam por suas vidas e faziam todo tipo de manobra, os evangelistas vão dizendo assim, Marcos capítulo 4, 37, o barco já estava a encher-se de água. Mateus 8, 24, de sorte que o barco era totalmente varrido pelas ondas. Lucas 8, 23, eles estavam correndo perigo de sossobrar. Nessa situação desesperadora, eu quero acreditar que os discípulos diziam, a próxima onda seguramente será a última. Nós não vamos mais ter condições de tirar a água desse barco, nós não vamos mais ter condições de manobrá-lo. Esse finalmente vai ser o nosso fim. Provavelmente nós vamos morrer num átimo de segundo sob toneladas de água fria do mar da Galileia que nos sepultarão nesse grande lago. Muito provavelmente quando eles chegaram a essa conclusão, uma luz iluminou as suas mentes. E o que seria? Eles lembraram que ainda restava um último recurso. Um último recurso. E quem seria, irmãos? Seria o nosso Redentor. Seria o Todo-Poderoso. Agora imaginem vocês, 12 homens adultos, encharcados, desesperados, temendo por suas próprias vidas, recorrendo a um que se encontrava deitado na popa do navio dormindo. Os evangelistas, quando eles dizem que os discípulos olharam para Jesus com a seguinte indagação, mestre, não te importa que pereçamos? Talvez por conta da objetividade da Sagrada Escritura, não tenham conseguido nos passar toda a emoção desse momento, mas me acompanhe. Se você estivesse num barquinho primitivo prestes a se afogar, desesperado por sua própria vida, e a solução estivesse bem ao seu lado, você chegaria assim? Imagine, trovões, raios, vento uivante, ondas batendo para todo lado, homens gritando, aí você chegaria e diria, mestre, boa noite, com licença, desculpa te incomodar, mas o senhor não se importa que todo mundo aqui morra? Era assim que você faria? Seguramente não foi assim que esses homens fizeram. Eu quero acreditar que eles pularam em cima de Jesus, era o último recurso, a próxima onda seria a última. Eu fico imaginando os braços daqueles homens envoltos nos ombros de Jesus, uma gritaria atroz, ele dizendo, mestre, será que o senhor não se importa que nós pereçamos? Nós já gastamos todos os nossos recursos, nós achamos que esse é o nosso fim, o senhor não vai fazer nada. Alguns discípulos que estavam mais próximos de Jesus, dentro de toda aquela barulheira de vento, de onda, ainda conseguiam ouvir o que os outros diziam, mas os discípulos que estavam lá no fundão, 12 homens, irmãos, barquinho pequenininho, talvez nem conseguissem ouvir o que os que estavam mais próximos de Jesus estavam gritando. E quem sabe, né? O que estava lá no fundão perguntava assim, o que é que eles estão gritando para ele? E outro dizia, eles estão dizendo, mas será que o senhor não se importa que a gente vai morrer aqui? Será que o teu objetivo era esse? E o que foi que ele respondeu? Ele não respondeu, está acordando ainda. Se Jesus acordasse, assim como nós acordamos, convenhamos, tem alguns irmãos aqui da nossa igreja que quando acordam não sabem nem que são seres humanos, né? Ainda vão sintonizar imagem, som, onde é que eu estou, quem é que está aqui do meu lado, né? Jesus está lá acordando de um sono pesado, Jesus estava exausto, aquele gritaria, água para todo lado, alga marinha. Ah, irmãos, que coisa, não? Eu acho que talvez Jesus não tenha tido nem condições de se levantar. Se levantar num barco nessas condições já seria o primeiro milagre. Quem sabe mesmo deitado, Jesus tenha dito assim, vento, acalma-te, mar, emudece. E aí o discípulo que está lá no fundão perguntou assim, o que foi que ele disse? E o que estava mais próximo de Jesus respondeu assim, ele mandou o mar calar a boca. E o que estava lá no fundão, como é que é? O fato é que, da forma como a tempestade veio, irmãos, ela também foi. E agora imaginem 12 homens encharcados, ainda tremendo, olhando em volta, sem conseguir enxergar uma única onda, sem ouvir o barulho nem de um cício de vento, olhando para um rapaz que seguramente voltava a dormir. E aqueles 12 homens se entreolhavam e se perguntavam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem.
Esse é o Senhor Jesus Todo-Poderoso que eu apresento a vocês nessa tempestade terrível na qual nós estamos inseridos. Há pessoas aqui da nossa comunidade que, com razão, estão desesperadas, achando que hoje, quem sabe, vai ser o último dia, que não haverá mais esperança. As empresas fecharão as portas, o comércio vai à bancarrota, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade atroz vai contaminar o coração de tudo e todos. As igrejas não têm previsão de quando vão voltar a abrir as portas. Pessoas não terão estímulo, conforto, uma luz, uma mensagem de esperança. E para muitos a sensação é que nós simplesmente estamos perecendo e que Deus, quem sabe, assentado em seu alto e sublime trono, é indiferente a todo esse sofrimento que nós temos amargado. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que no exato momento em que as nossas mãos trêmulas tocarem os ombros do nosso Redentor, por meio da sua palavra, e o nosso coração de fato estiver diante dele em toda a sua inteireza, mostrando para ele que sem ele só há desolação, desespero, desassossego, desesperança. Nesse momento, irmãos, bastará uma palavra. E esse Deus Todo-Poderoso poderá restaurar todas as coisas ao seu devido lugar. Descanse o seu coração nele. Confie nele. Eu tenho certeza absoluta, quando finalmente o nosso Redentor se levantar, trazendo à tona todo o seu poder, nós ficaremos tão maravilhados assim como os discípulos, olhando para ele e dizendo: quem é este? Que até uma pandemia lhe obedece. Enquanto seres humanos, nós estamos sujeitos às condições que nos acometem. No caso dos discípulos, spray de água, ondas enormes e um vento terrível. Nos dias atuais, nós temos caprichos de gestores, decisões de homens que possuem poderes. Isso afeta a nossa vida tanto quanto uma tempestade como essa que nós acabamos de analisar. Mas assim como aconteceu no episódio de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, acontece em nossas vidas hoje, em 14 de março de 2021. A última palavra, irmãos, não é daqueles ou daquilo que exerce autoridade humana, temporal, histórica sobre nós. A última palavra sobre as nossas vidas é daquele que se encontra agora, nesse momento, assentado sobre um alto e sublime trono e vê tudo e todas as coisas. Eu não sei qual o objetivo desse Deus de amor, desse Deus sublime, desse Deus todo-poderoso em nos conduzir ao longo deste ano. Nós já passamos de um ano, de tempestade, de pandemia. Eu não sei qual o objetivo de Deus em nos conduzir por meio dessa tempestade, mas eu tenho certeza absoluta, há um objetivo do outro lado. Há algo a ser feito do outro lado. Há um aprendizado do outro lado. Há algo a ser extraído do outro lado. Há bênçãos do outro lado, vidas transformadas do outro lado, pessoas mais fortes do outro lado, fé que será fortalecida do outro lado. Portanto, é verdade, eu não sei por quais caminhos esse Deus Todo-Poderoso e tão amoroso tem nos conduzido, mas de uma coisa eu sei, com toda a segurança do meu coração, nós chegaremos do outro lado. A igreja chegará do outro lado, porque a última palavra é dele. E ele não sangraria na cruz do Calvário, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para depois nos abandonar à nossa própria sorte, ao capricho dos homens. Pelo contrário, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 3 aplicações para descansar o seu coração. A primeira delas: situações adversas estarão presentes em todos os momentos das nossas vidas. Não importa se nós estamos no centro da vontade de Deus ou não. Vai ler as viagens do apóstolo Paulo. Estava no centro da vontade de Deus. Chicote, apedrejamento, açoite. Contudo, sofrer com ele e por causa dele faz toda a diferença. No mundo nós vamos sofrer, irmãos. Isso é bíblico, é profético. Então vamos sofrer com ele, porque ele venceu. Em segundo lugar, quando o momento da ação chegar, lute com tudo que você tem. Lembra dos discípulos pescadores? Fizeram tudo possível.
Não é tempo de ter medo, não é tempo de se desesperar, não é tempo de se angustiar. Eu sei que esses sentimentos virão, nós somos seres humanos, nós não controlamos isso. Nós vamos temer em dado momento, nós vamos nos angustiar em dado momento, nós vamos estar ansiosos em dado momento, mas conforme diz a Escritura, vamos lançar todo o nosso temor, todo o nosso medo e toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Eu sei que isso não é fácil, mas nós vamos nos esforçar. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Recorra a Jesus, recorra a Ele. Ele não vai deixar você perecer. E em último lugar, não há um único ser humano que não esteja ansioso nos dias atuais. Uns estão mais, outros menos. Contudo, nós não podemos permitir que a ansiedade venha tomar os nossos corações ao ponto de fazer com que nós venhamos a desacreditar no nosso Deus. Se as ondas quebrassem um barquinho, eles teriam terminado a viagem andando, irmãos. Se as ondas não permitissem uma caminhada àquela hora da noite sobre a superfície do mar, Deus teria enviado 13 grandes peixes. Eu não sei. O que eu sei é que Jesus queria chegar do outro lado. E ainda que ele viesse a ter que secar cada gota do mar da Galileia, ele teria chegado. Porque ele é Deus. E ele não tem inimigo à altura. Amém? Que Deus possa confortar o seu coração.